Com o advento das canetas emagrecedoras, a obesidade vai se tornar coisa de pobre. Vamos assistir aqui comigo um vídeo, uma matéria da BBC falando sobre as canetas emagrecedoras e a obesidade no mundo. Vamos lá. É da terra do fast food e dos ultraprocessados que vem a boa notícia. Pela primeira vez em décadas, a obesidade caiu nos Estados Unidos e cerca de 7 milhões de americanos deixaram de ser considerados obesos. E uma das principais razões, você já deve imaginar, são esses medicamentos aqui: Wegovy, Mounjaro. Os especialistas gostam de chamar de tratamentos contra a obesidade, mas o nome que pegou mesmo foi canetas emagrecedoras. Elas se popularizaram há relativamente pouco tempo, mas já provocaram um impacto enorme, que vai bem além da perda de peso. Sou André Bernatti, da BBC News Brasil, e nesse vídeo conto como essas canetas funcionam e como elas estão mudando o mundo. Para começar, a epidemia de obesidade no Brasil, né, como eles estão chamando de epidemia, né, mas a obesidade no Brasil e no mundo, ela tem se tornado cada vez mais comum, né, e a principal responsável por isso é a má alimentação, né, a alimentação de baixa qualidade, né, alimentação com baixo nível de nutrientes, né, e hiperindustrializada, né, hiperindustrializada. As pessoas têm se alimentado menos, comido menos legumes, verduras, carnes de verdade, né? E se alimentam mais com massas, né? Com comidas ultraprocessadas, com outros alimentos de densidade calórica imensa, porém de baixo valor nutritivo. a gente precisa entender por que o número de pessoas acima do peso cresceu tanto nas últimas décadas. Durante boa parte da história da humanidade, a comida era muito escassa. E os nossos antepassados precisavam fazer um baita esforço físico para conseguir ingerir as calorias necessárias para sobreviver. Isso fez com que nosso organismo fosse programado para estocar o excesso de energia das refeições mais reforçadas em algumas partes do corpo, como a barriga e as pernas. Daí, num período de vacas magras, era possível usar esses estoques para passar os dias e as semanas. Mas de uns tempos para cá, tudo mudou. Hoje a gente tem acesso a uma quantidade enorme de comida, com quase zero esforço. Só que o problema é que nosso organismo não evoluiu na mesma velocidade. O cérebro e os hormônios relacionados à fome e ao apetite ainda estão programados para lidar com a escassez dos nossos ancestrais. O nosso corpo, no final, está sempre dizendo para você o quê? Olha, não gaste mais energia do que o necessário. E coma sempre que você puder. Porque ele passou milhares de anos vivendo nessa lógica. Já percebeu onde isso vai chegar, né? A OMS estima que no mundo todo, 43% dos adultos têm sobrepeso e 16% estão obesos. E isso tem consequências gravíssimas. São quase 4 milhões de mortes por ano, em que o excesso de gordura está diretamente relacionado com doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, além de problemas neurológicos, respiratórios e digestivos. Imagina 4 milhões de mortes por causas, então, decorrentes do sobrepeso. Isso é muita coisa, gente. É muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Nas últimas décadas, o tratamento da obesidade tinha poucas opções e muitas vezes focou em estratégias como mudar a dieta e fazer exercícios físicos. Que são os mais saudáveis, né? Que são os mais saudáveis. Olha, nós temos poucos mecanismos de tratar a obesidade, tratar o sobrepeso, né? Existem tratamentos, então, mais invasivos, como, por exemplo, uma bariátrica, que é extremamente invasiva. O processo de recuperação é muito longo, e além de deixar N consequências para o corpo, né, como baixa absorção de nutrientes, enfim. E nós temos o método, entre aspas, tradicional, o método mais saudável de todos, que é reeducação alimentar e exercício físico. A grande questão é que reeducação alimentar e exercício físico não vendem, né, gente? Não vendem, não são milagrosos. Não vão fazer você perder 20 quilos num mês. Essa que é a grande questão, né? E eu não estou dizendo aqui que pessoas que têm compulsão alimentar, que têm, enfim, dificuldade com a alimentação, não vão sofrer para fazer uma dieta, para fazer exercício físico. Não estou dizendo sobre isso. Sofrem, é muito difícil. Principalmente uma pessoa muito obesa, assim, ela tem muita dificuldade de perder peso, porque o organismo dela já está todo desregulado, né? A questão do pico glicêmico dela já está todo desregulado, então, assim, mudar tudo isso de maneira natural é muito difícil mesmo, né? Porém, o que a gente vê é que processos como a bariátrica, que tem grande resultado, com certeza, todo mundo aqui conhece pessoas que fizeram bariátrica, deixa eu mudar a tela aqui para nós, pessoas que fizeram bariátrica e emagreceram, enfim, muitos quilos, dezenas de quilos, né?
O problema é que normalmente as pessoas que fazem a bariátrica não continuam com o acompanhamento nutricional psicológico, porque muitas vezes as pessoas que têm obesidade, elas têm também atrelados problemas de saúde, né? Enfim, problemas nutricionais muitas vezes, e também, muito comum, problemas com compulsão alimentar. Problemas com compulsão alimentar. Porque assim, gente, não pensem que uma pessoa fica com 120, 140, 200, 300 quilos, né? Porque ela come um pouquinho a mais de meio-dia. Não, não é por causa disso, gente. Não é por causa disso. Ela tem que comer comida num volume excessivo por muito tempo. Por muito tempo. Para acumular toda essa gordura e toda essa energia. E o que acontece é que quando a pessoa faz, então, essa bariátrica, por exemplo, ela não dá prosseguimento a esses outros acompanhamentos. É muito comum que não aconteça esse acompanhamento. E aí, a pessoa às vezes come por ansiedade, come por compulsão, come, enfim, por dificuldades com as suas emoções, né? Desconta na comida. E aí, depois da bariátrica, ela continua descontando na comida. E aí existe aquela frase, né? As famosas pessoas que venceram a bariátrica, né? Que fazem a bariátrica e depois retornam à obesidade novamente. Vamos voltar aqui para o vídeo e a gente continua falando sobre isso. E ok, essas são medidas fundamentais para a saúde, mas os estudos mostram que sozinhas elas não são capazes de tratar os casos mais complicados. Isso porque o nosso corpo meio que conspira contra as tentativas de emagrecimento, justamente por causa daqueles mecanismos ancestrais de conservação de energia. Com o passar do tempo, para a grande maioria das pessoas, principalmente aquelas que convivem há muito tempo com sobrepeso e obesidade, fica cada vez mais difícil manter uma dieta tão restritiva, enquanto o organismo pede por mais e mais comida, e faz de tudo para estocar qualquer excedente de calorias consumidas. As pessoas que têm maiores índices de obesidade, elas vão de fato enfrentar uma resistência muito maior para conseguir perder e sustentar o peso perdido. Isso é fisiológico. Aí é que entra a importância de ter o tratamento eficaz para essas pessoas. Só que os remédios disponíveis até uns 10 anos atrás tinham uma ação bem limitada e levavam a uma perda de 5 a 10% do peso corporal. Mas a coisa mudou de figura a partir dos anos 2010, com o surgimento das primeiras canetas, que foram desenhadas inicialmente para tratar o diabetes, mas que logo mostraram um efeito colateral interessante. Os pacientes que recebiam essa medicação passaram a perder peso. Essa descoberta começou a tomar forma ainda nos anos 80, quando foram publicados os primeiros estudos que desvendaram a ação de um hormônio chamado GLP-1, que é produzido no intestino e regula os níveis de glicose no sangue, além de mexer com a saciedade e a rapidez com que o estômago é esvaziado. Esses remédios começaram a chegar às farmácias em 2005, ainda no contexto do controle do diabetes, e só foram aprovados como tratamentos contra a obesidade a partir de 2014. Além de mexer no metabolismo da insulina e atrasar o esvaziamento do estômago, essas substâncias imitam a ação desse GLP-1 e agem em áreas como o hipotálamo, uma região do cérebro que controla a saciedade e a fome. Não, se a gente pegar e olhar, né, o que os dados mostram sobre a atuação dessa medicação, né, dessas medicações baseadas no GLP, elas são milagrosas, basicamente. Elas são milagrosas porque elas fazem exatamente o que a gente precisa para perder peso. Que aumentam a saciedade, diminuem o fluxo da comida dentro do estômago, então faz com que a gente tenha mais saciedade e ainda ajudam que a gente sinta menos fome, né? E nesse processo perca mais peso. Ela é perfeita, ela faz tudo o que a gente quer, é menos vontade de comer e faz perder peso, né? E com isso, reduzem o apetite. Mais recentemente, surgiram os dois remédios mais famosos, a semaglutida, da Novo Nordisk, e a tirzepatida, da Eli Lilly. Talvez você conheça esses produtos pelo nome comercial deles, Wegovy e Mounjaro, respectivamente. Aí você provavelmente já ouviu falar do Ozempic nesse contexto. Ele também tem a semaglutida como princípio ativo, mas numa dosagem menor, e é voltado especificamente para o tratamento do diabetes. Wegovy e Mounjaro são injeções, aplicadas uma vez por semana por meio de um dispositivo que lembra uma caneta. Daí o nome popular delas, canetas emagrecedoras. Nos estudos que serviram de base para a aprovação do Wegovy, a perda de peso entre voluntários foi de até 17%. Já nos testes clínicos do Mounjaro, os pacientes que fizeram o tratamento tiveram uma redução de peso de até 26%. E outros candidatos a remédios que ainda estão em testes no momento prometem resultados ainda melhores. Mas é claro que as canetas emagrecedoras também têm os seus pontos negativos. O primeiro é o preço. A depender da dosagem, o custo dessas drogas varia entre cerca de R$1.000 e R$3.000 por mês.
Considerando que o tratamento é contínuo, ou seja, não deve ser interrompido para manter os resultados, estamos falando de um tratamento que tem um impacto no orçamento da grande maioria das pessoas. E aí a desigualdade ela explode, né? Porque são as pessoas que justamente têm também menos acesso a um estilo de vida saudável, alimentação adequada. Ou seja, quem mais... Olha só, é aqui que entra a questão que eu queria comentar desde o começo do vídeo, né? A gente já sabe, já existem dados que demonstram que populações com menor renda tendem, não é necessariamente, mas tendem a ter mais obesidade, né? E não é porque elas têm mais acesso à comida, afinal, se elas ganham menos, em teoria, elas deveriam ter menos acesso à comida, a menores quantidades, né? Mas não é por isso. É porque pessoas que têm baixa renda costumam a ter acesso a comidas com menos valor nutricional, costumam ter uma vida menos saudável em relação a exercícios físicos, a cuidados com a alimentação. Então elas têm alimentações mais baseadas em ultraprocessados, enfim, né? Alimentos com mais alta densidade calórica e menos densidade nutricional do que pessoas que têm mais dinheiro. Olha, então a gente está dizendo que pessoas mais pobres tendem a ser mais obesas, tendem a ser, né? Em contrapartida, nós temos então um remédio novo aí, uma medicação nova que ajuda as pessoas a perderem peso, ajuda, né? Está mostrando aí resultados milagrosos na questão da obesidade, né? Quase milagrosos, digamos assim, né? Só que quem tem dinheiro para pagar 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 reais por mês para fazer esse tratamento? Quem que tem? Não é a classe trabalhadora, na sua maioria das vezes. Não é a pessoa menos abastada, não é a pessoa que recebe um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos. Essa pessoa não tem dinheiro para pagar, né? Então, o que vai acontecer? E a gente já percebe isso, né? Que as pessoas que têm um pouco mais de condição financeira estão recorrendo a isso para poder perder peso, né? E as pessoas mais pobres não estão. Então, a obesidade está sendo está sendo delegada, na verdade, eu ia conjugar errado a palavra, está sendo delegada às pessoas mais pobres. Nós estamos vendo um afastamento do corpo magro, mais ainda das pessoas pobres para as pessoas mais abastadas. Precisa das canetas talvez não chegue nem perto delas. Existe uma discussão acalorada sobre se elas devem ou não ser incluídas no SUS, especialmente pelo desafio que seria encaixar a despesa no orçamento de saúde. Não, essa questão da despesa, agora eu vou dizer, vou falar bem sério. Trabalhei já no SUS, né? Eu já fui psicólogo num posto de saúde, enfim, trabalhei numa cidade próxima à minha, uma cidade bem pequena, com um índice de obesidade enorme. Eu trabalhava junto com nutricionistas e tal também, e o índice de obesidade naquela cidade era enorme. E, olha, pode ter certeza que mesmo com o custo sendo alto dessas canetas, mesmo sendo bem alto, o custo que uma pessoa obesa traz, né, para o Sistema Único de Saúde, com as suas doenças que virão por conta da sua obesidade, por o seu tratamento contínuo, às vezes por pressão alta, diabetes, enfim, ao longo da sua vida, com outros tratamentos, mesmo se ela for fazer, por exemplo, uma bariátrica, todo esse custo é muito menor do que o custo que ela teria, que o Sistema Único de Saúde teria para trabalhar com as canetas emagrecedoras. É muito menor. Pode ter certeza aqui, pode ter certeza. Uma pessoa que faz uma bariátrica, por exemplo, ela tem que passar por N atendimentos de psicólogo, com nutricionista, ela vai pro operatório, ela faz o pós-operatório, ela tem que fazer um acompanhamento pós-operatório, tudo isso para que, às vezes, não consiga se tratar, por exemplo, a compulsão alimentar dela e ela volte a ganhar peso. Isso também é custo para o SUS. Isso também é um custo altíssimo para o SUS. A gente está aqui falando sobre um dos tratamentos mais caros da história da humanidade, né? Porque parte dos outros tratamentos, que são tratamentos de alto custo, são baseados, por vezes, em tomada única de medicamento, né? Você não vai ter um tratamento que você vai ter que fazer por 60 anos de vida que tem um custo mensal tão elevado quanto as canetas. Algumas cidades chegaram... mas tem esse custo agora, né? Esse valor das canetas é agora. As patentes estão quase caindo aí, se não me engano, ano que vem caem as patentes esse ano, agora eu não lembro, ou estão muito próximos a cair. Obviamente, quando surgirem os genéricos, né, o valor tende a diminuir bastante, assim como qualquer outro medicamento, né? Mas pensando mesmo assim, os custos que teríamos, né, para as pessoas em outros tratamentos que não são às vezes muito eficazes, não são tão eficazes quanto, não sei, assim,
teríamos que fazer um estudo muito profundo por isso, mas eu não sei se o impacto não seria quase igual, né? Além de que, através da utilização das canetas, talvez a qualidade de vida das pessoas seja melhor, né? Colocar na rede pública de forma independente, e há estados considerando essa adoção. Mas, diante desse quadro, existe um temor dos pesquisadores que todas essas transformações façam com que a obesidade se torne, cada vez mais, um problema que afeta a população pobre. Sobre essa questão do preço, a Novo Nordisk diz reconhecer que a obesidade é uma doença crônica, que afeta de forma desproporcional populações mais vulneráveis e tem ampliado esforços para alcançar aqueles que mais precisam de tratamento. A empresa não quer, se ela quisesse mesmo ajudar todo mundo, ela abaixaria o preço, né? Mas a questão que ela traz é muito importante, que ele comentou, né? A doença da obesidade é uma doença crônica. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei bem interessante, que eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva. Depois eu fui conversar quando eu trabalhava ainda no posto de saúde, com a minha colega que era nutricionista, né? A gente conversava bastante sobre isso, porque a gente acompanhava pacientes em conjunto, né? Que também, enfim, tinham questões de obesidade, de compulsão alimentar. E aí eu vi nesse vídeo, a pessoa falou uma coisa bem interessante, né? Que a doença da obesidade, ela é crônica. Então, não existe um ex-obeso. Existe uma pessoa que está com a sua obesidade controlada. Mas uma vez obeso, depois de todas as mudanças que a obesidade faz no metabolismo da pessoa, ela sempre terá que estar acompanhando a sua qualidade de alimentação, o seu peso, porque ela sempre estará em risco de voltar a ter uma obesidade. Ela sempre estará em risco de voltar a ter uma obesidade. Então é uma doença que terá que ser acompanhada a vida inteira, né? Agora, a gente não vai acompanhar a vida inteira a obesidade usando canetas, né? A gente não vai fazer com que a pessoa utilize uma caneta pelo resto da vida. Existem outras maneiras de utilizar também, né? Normalmente o que vai ser feito? Vai ser utilizada essa caneta no começo, né, para reduzir, então, drasticamente aquele superpeso, e depois, ou em conjunto também, né, mas enfim, depois se faz um acompanhamento diferenciado, um acompanhamento nutricional, um acompanhamento de exercícios físicos, né, um acompanhamento psicológico, para trabalhar principalmente as compulsões, que está muito ligado com a obesidade, compulsão alimentar, muito ligado à obesidade, que pouco se fala, na verdade, né, as pessoas pouco falam da compulsão alimentar, né? Mas ela está totalmente ligada, ela está totalmente em conjunto. As duas questões trabalham em conjunto, né? São um transtorno e uma doença que estão intimamente ligadas, né? Com ajustes nos preços e parcerias com o governo. A Lili respondeu que no Brasil, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos é o órgão responsável por estabelecer os preços dos medicamentos e avalia diversos fatores para determinar o preço máximo de um novo produto. Aí nessa questão do tratamento contínuo, um estudo recente mostrou que pessoas que pararam de usar as canetas emagrecedoras ganharam peso 4 vezes mais rápido do que aquelas que fizeram dieta. Essa é a grande questão, tá? Essa é a grande questão aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Pessoas que pararam de usar canetas emagrecedoras ganham peso 4 vezes mais rápido do que as pessoas que fizeram dieta. O que isso aqui significa? Que essas pessoas estavam usando a caneta e não estavam cuidando da dieta, não estavam fazendo exercício físico, não estavam cuidando do seu transtorno alimentar, não estavam cuidando. É por isso que isso aqui acontece. Veja, as canetas são muito legais, elas ajudam demais as pessoas podem mudar de vida com a utilização delas. Agora, se elas não tratarem as questões periféricas dessa doença, que é a obesidade, se elas não continuarem cuidando, fazendo o tratamento adequado para essa obesidade, não interessa quantas canetas elas usem, elas vão voltar a engordar, elas vão voltar a ganhar peso, tá? E isso é muito importante. Se você aí que está vendo esse vídeo está pensando em fazer o tratamento, conhece alguém que está fazendo o tratamento, ou está fazendo o tratamento, preste atenção nisso. Você está cuidando das outras questões, você está cuidando de uma reeducação alimentar, você está cuidando da sua compulsão alimentar, você está cuidando da sua saúde física também. Isso é importantíssimo, importantíssimo. As canetas te dão um salto, elas te dão ali aquele impulso inicial que vai te fazer perder, que é a parte mais difícil, que é perder o peso. Que é perder o peso mesmo, que é ficar em déficit calórico e perder todo aquele sobrepeso. Agora, nós precisamos tratar também essas questões periféricas, tá, pessoal? Precisamos tratar, senão você não vai conseguir superar essa doença. Veja só o que essas pacientes relataram sobre essa situação para um documentário da BBC sobre o assunto. So initially I thought I'll do it for a 4-month period, and in the first few months I did feel awful. I was
struggling with nausea. I had headaches every day. I hadn't slept in 4 months. My hair was falling out in clumps, but I'd lost about 3.5 stone. Your weight does spike when you come off because you've no longer got the medication that's helping you suppress your appetite, and a lot of people then don't continue eating in a calorie deficit. On a couple of occasions, I've made the decision to come off of the medication and just to stop. And I got on both occasions 3 days in, and after day 3, I had eaten so much food and was so horrified with myself because I didn't even realise I was eating food. It was literally like something opened up in my mind that said, eat everything. Isso é um relato extremamente comum de pessoas que têm compulsão alimentar. Isso é um relato de pessoas com compulsão alimentar. Compulsão alimentar não é assim, ó, hoje no almoço eu comi um pouquinho mais, né? Acabei me passando, comi um pouco de chocolate a mais. Não, compulsão alimentar é uma pessoa que chega em casa, abre a geladeira e come tudo que tem na geladeira. Tudo. Come até passar mal, come até vomitar. Come até a barriga doer, come até ter diarreia. Isso é um caso clássico de compulsão alimentar. E eu já vi estudos, já vi alguns dados interessantíssimos falando que pessoas que utilizaram as canetas emagrecedoras e não tiveram acompanhamento nutricional e nem psicológico, tenderam a piorar os seus sintomas, tá? Sintomas de compulsão alimentar após o uso da medicação. Então elas vão lá, perdem 20, 30, 40, 60 quilos. Eu já vi esses dias um vídeo de uma pessoa que perdeu 60 quilos com uma caneta emagrecedora. Mas elas não continuam com o tratamento, com os outros tratamentos que são extremamente necessários. Extremamente necessários. E aí o que acontece? Elas engordam de novo, ou chegam até a ter casos piores. Que é exatamente o que acontece com as pessoas que faziam bariátrica. Exatamente o que acontecia com as pessoas que faziam bariátrica. O que acontece? A pessoa vai lá e faz bariátrica. A bariátrica, assim, a grande maioria das bariátricas é o quê? Você ou coloca um balão, ou corta, ou prende um pedaço do seu estômago, então tu deixa o teu estômago, não tem mais espaço para te comer, então tu inviabiliza que o teu estômago receba comida, porque ele é diminuto, Aí você não consegue comer, né? Logo você emagrece, né? Se você come muito pouquinho, você emagrece. E o que acontece? Também depois que você faz essa bariátrica, você tem isso pro resto da sua vida prejudica a sua absorção de nutrientes, então você tem que tomar suplementação o resto da vida, suplementação de nutrientes. A recuperação pós-operatória é muito difícil, é muito complicada, é complexa. Você tem que cuidar muito da sua alimentação, você tem que cuidar muito com o exercício físico, você tem que cuidar muito, assim, com muitas coisas, assim. Ela é extremamente complexa, extremamente dificultosa a recuperação dessa cirurgia. Porém, o que acontece também? As pessoas não fazem esses acompanhamentos nutricionais e psicológicos após essa operação, né? Até no SUS aqui no Brasil, nós temos a obrigatoriedade de pessoas que vão fazer a cirurgia de bariátrica, por exemplo, elas têm que passar por uma avaliação e um acompanhamento periódico psicológico, né? Para o quê? Para o psicólogo, então, por exemplo, eu, quando eu trabalhava no SUS, avaliar se a pessoa tem condições de fazer aquela cirurgia, se ela entende todos os riscos e tudo mais, e também se ela está preparada para fazer aquilo por conta de toda essa recuperação. Porque não adianta ela fazer essa cirurgia e continuar tendo compulsão alimentar, ou a compulsão alimentar dela não ser tratada, não adianta nada. Não adianta nada. Depois que passar essa recuperação da cirurgia, depois de uns anos, ela acaba engordando de novo. Ela acaba ganhando sobrepeso de novo. E às vezes pior. Porque as questões da ansiedade, as questões traumáticas, as questões da história da vida daquela pessoa que levam ela a ter essa compulsão alimentar não foram tratadas. Né? E aí a pessoa continua no mesmo lugar. Né? E é o que está acontecendo com as canetas emagrecedoras, a mesma coisa, só que em menor tempo, né? Porque a recuperação é muito mais rápida, e se tu parar hoje de usar a caneta, amanhã você volta com os mesmos sintomas, né? Principalmente os sintomas de compulsão alimentar. Vamos voltar aqui com o vídeo que nós já estamos no finalzinho dele já. There's a lot of people that are so scared, and I was one of them, of just piling the weight back on again once the medication stops. But if you are implementing those lifestyle changes while you're on the medication, all you have to do is continue with that afterwards. Because of the evidence of the weight coming back on, for me, I think I'll always find a way to stay on it. Ela vai ter que sempre estar
em tratamento com as canetas, né? Mas ela não relatou estar em acompanhamento psicológico, ela não relatou estar em acompanhamento nutricional, ela não relatou estar em acompanhamento psiquiátrico. Essa é a grande questão, pessoal. É isso que eu queria colocar aqui. Isso que eu queria colocar. E isso também abre uma discussão interessante. Quais os efeitos de longo prazo dessas medicações? O que acontece depois de usá-las por 20, 30, 40 anos? Pessoas que estão tomando até de forma com indicação médica, com orientação e acompanhamento médico, como elas estarão daqui a um tempo? Quer dizer, a questão de engordar novamente existe, não existe? Então, tudo ainda é muito recente. Você não teve tempo de ter estudos de tão longo prazo para saber o que acontece. Todos os médicos, as indústrias farmacêuticas, né, que amam essa mensagem, lucram muito com essa mensagem, digam, não pare de tomar. Obesidade é uma doença crônica, tome para sempre. Não. E se vocês escutaram isso dos médicos de vocês escutaram isso de profissionais da saúde, cuidado com esses profissionais, tá? Porque profissionais sérios nunca vão dizer isso. Talvez em alguns casos muito específicos, isso possa acontecer. Mas agora você vai ficar o resto da sua vida tomando isso? Não. Não é viável. Não é viável que isso aconteça, né? É preciso sim que você busque, nesse meio tempo, outros tratamentos que são importantíssimos, talvez até mais importantíssimos. Tá? Eu lembro de um caso que eu tive no posto de saúde quando eu trabalhava, também de uma moça, uma moça era uma senhora já, né? Já tinha mais de 40 anos, e uma mulher, né, adulta, e ela estava na fila para fazer a bariátrica, e ela veio para acompanhamento psicológico, e ela tinha uma questão, assim, nítida de compulsão alimentar, ela estava com muito sobrepeso. E ela começou esse acompanhamento comigo e um acompanhamento com a nutricionista. E, bom, a fila para fazer a cirurgia da bariátrica ela é longa, né? Isso demora. E ela passou meses em acompanhamento com nós e com a nutricionista. E ela seguiu muito bem a dieta da nutricionista. E na terapia a gente conseguiu trabalhar muitas questões dela, muitas questões que levavam a ela a ter essa compulsão alimentar. Tanto é que chegou no momento em que chegou a data, chegou lá na fila dela, chegou a vez dela para fazer a cirurgia bariátrica, nós em conjunto, tanto com ela quanto com os profissionais que acompanhavam ela, então eu, enquanto psicólogo, a nutricionista, a médica que acompanhava ela, nós chegamos ao consenso que talvez não fosse necessário ela ir fazer uma bariátrica, porque ela já tinha perdido tanto peso, e ela já estava tão acostumada àquela rotina, ela estava tão engajada àquele tratamento, que não era necessário ela fazer a bariátrica mais. Que se ela continuasse mais um tempo, ela conseguiria perder o resto do peso que ela tinha. Isso é um tratamento ideal para obesidade, gente. Isso é um tratamento ideal. Entendeu? E é isso que as pessoas que estão utilizando as canetinhas deviam fazer também. É isso que eu estou tentando colocar aqui para vocês, essa importância, né? Ninguém sabe o que vai acontecer quando alguém tomar para sempre. A Novo Nordisk diz que todos os seus produtos são sustentados por um robusto programa de desenvolvimento clínico, com estudos conduzidos em populações amplas e diversas, seguindo rigorosos padrões científicos, e que todos os eventos adversos reportados são devidamente registrados e analisados. Já a Lilly afirma que fornece informações sobre os benefícios e riscos de todos os medicamentos deles às autoridades regulatórias em todo o mundo, para garantir que informações mais atualizadas estejam sempre disponíveis. As canetas têm alguns efeitos colaterais conhecidos, já descritos em bula. As reações mais comuns, que acontecem em mais de 10% dos pacientes, são náusea e diarreia. Também existe a possibilidade de eventos mais raros, como pancreatite aguda, pressão baixa, sensação de tontura, entre outros. É importante sempre conversar com o médico antes de começar o tratamento com essas canetas, seguir as orientações à risca e ficar atento a qualquer sintoma. A popularização das canetas não se deu apenas entre o que inicialmente era o público-alvo desses remédios. Tem muita gente fazendo uso puramente estético deles, algo desaconselhado pelas próprias fabricantes e criticado por muitos especialistas. Somando isso às pessoas que usam por recomendação médica, o que se tem é um mercado multibilionário. Multibilionário, isso aí, um mercado multibilionário. Tem pessoas usando para perder 2 quilos. É a banalização total. E o pior de tudo é que tem médicos que receitam. Né? Isso também precisa ser criticado. Os profissionais da medicina que receitam isso para pessoas que não têm indicação. E são muitos que receitam. Afinal, ninguém consegue comprar isso aí sem receita. Né? A menos que vai comprar contrabandeado. Mas daí é outra discussão e é pior ainda, né? Porque a gente não sabe nem de onde vem. Mas tem médicos que receitam isso sem indicação.
né? E aí a gente já está falando também de um processo de distorção de imagem, um processo, então, de, por vezes, como é que eu vou dizer assim, de um transtorno de imagem, né? De uma pessoa que tem uma anorexia, uma pessoa que já tem uma... esqueci o nome, uma dismorfia corporal, né? Desculpa. Então, é muito importante que a gente discuta isso de maneira séria. É um tratamento muito bom se usado corretamente. Agora, ele não pode ser o único tratamento. Ele não pode ser o único tratamento. A proliferação de um mercado ilegal. O impacto não para por aí e toma caminhos absolutamente surpreendentes. Alguns exemplos. Um relatório da consultoria O6C destacou que a popularidade desses remédios tem afetado o comportamento dos consumidores nos supermercados, com menor interesse por comidas não saudáveis, como salgadinhos e bolachas. O chefe do Greggs, uma das redes de cafeterias mais populares do Reino Unido, declarou recentemente que esses remédios estão impactando os negócios e que as pessoas estão cada vez mais interessadas em porções menores ou opções ricas em proteínas e fibras. O mercado teve que responder a essa mudança de comportamento que, no fundo, é genuína, porque é uma mudança que busca a saúde de toda a população. Fazer porções menores de comida e mais saudáveis, isso é absolutamente desejado, seria o ideal desde sempre. Isso, assim, eu queria ver o estudo que eles fizeram, eu não sei se eles deixaram ali, mas que eles fizeram para fazer essa ligação de que é por conta das canetas que as pessoas estão comendo menos e em porções melhores. Eu acho que também tem uma relação com essa indústria wellness, né? Com a indústria do bem-estar, com a indústria aí da saúde, né? Com essa grande popularização, então, principalmente nas redes sociais, das comidas fitness, das comidas proteicas e tal, de uma mudança de alimentação, que também existe uma crítica bem grande a isso que a gente podia fazer, mas eu não vou fazer nesse vídeo porque não vai caber aqui, mas pelo menos no texto que eles fizeram, me parece que eles ligaram diretamente à existência dessas canetas. Eu não sei se daria para fazer essa ligação, me parece uma ligação meio extraordinária, né? Mas seria interessante se eles tivessem como mostrar a metodologia desses dados aí, mas eu acho difícil. Nos Estados Unidos, o famoso Vigilantes do Peso, um programa de suporte ao emagrecimento, entrou em falência no ano passado, e estudos sugerem que usuários de Mounjaro e Wegovy estão consumindo cada vez menos bebidas alcoólicas. Algumas projeções também sugerem aumento de procura por academias e por cirurgias para remover o excesso de pele depois do emagrecimento. E no Brasil, alguns restaurantes que oferecem rodízios de comida japonesa, pizza ou churrasco passaram a dar desconto na conta para pessoas que tomam o Wegovy ou Mounjaro, desde que elas mostrem a receita médica. É claro que ainda existe muita especulação e algumas dessas tendências podem não dar em nada, mas é inegável que estamos testemunhando em tempo real uma série de transformações na forma como as pessoas lidam com o peso. E essa história vai ter muitos capítulos pela frente. A gente pode ou estar diante de uma situação muito semelhante com a pílula anticoncepcional, que foi uma questão que não mudou simplesmente a taxa de natalidade, ela mudou a sociedade como um todo, teve um impacto social gigantesco. E aí, se for negativo, eu acho que o que a gente está vivendo poderia ser muito semelhante à crise dos opioides. Olha, da maneira como eu vejo que está sendo usado e da maneira como a gente percebe os resultados, socialmente pensando, eu acho que está muito mais próximo de ser a crise dos opioides, hein? Muito mais próximo. Começou há muito pouco tempo nos Estados Unidos, também colocada de uma maneira de marketing muito semelhante à atual, de que você não precisa viver com dor, não aceite a dor, há solução para isso. E vale sempre reforçar aquela mensagem de cuidado. Procure o profissional da saúde antes de começar qualquer intervenção para perder peso. É isso aí, pessoal. Eu acho que eu pude falar o que eu gostaria de falar sobre esse assunto. É um assunto bem sério, um assunto muito importante que a gente precisa debater muito sobre isso, né? E de maneira séria, não de maneira, enfim, rasa e marqueteira, tá? É muito importante que a gente fale de maneira séria sobre isso. Enfim, se eventualmente você estiver fazendo um tratamento de emagrecimento ou alguma questão que você gostaria de iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais, agradeço a visualização de todos, agradeço que vocês tenham visto esse vídeo, considere se inscrever e deixar um like e até o próximo encontro. Tchau, tchau.